E aí, pessoal, tudo certo? Então, vamos dar continuidade à nossa discussão a respeito das teorias de adaptação, mas de forma muito breve, dentro dos conceitos que nós falamos sobre neolamarquismo. Eu quero chegar de fato na questão da epigenética, na teoria sintética moderna, para que a gente encerre esse módulo, tá bom? Então vamos lá. O que é que nós vimos até agora? O nosso mapa conceitual sobre as teorias de adaptação à vida. Então é um mapa relacionando as teorias mais evidentes sobre a evolução humana, sobretudo o que diz acerca da teoria darwinista e da teoria lamarckista, mas sobretudo como tais teorias elas sofrem releituras ao longo do tempo. Trago o nosso amigo Rancelli, uma vez que é interessante que tanto Darwin quanto Lamarck eles têm a questão de que há um agente estressor, há um estímulo. Eles não falavam dessa forma específica, agente estressor, mas eles falavam de forças. Darwin colocava numa pressão de uma força que pudesse selecionar os mais aptos. Lamarck já colocava aqui a questão do uso ou desuso, ou seja, de um estímulo externo perdurando por um determinado período, induziria uma adaptação que seria passada para uma geração seguinte. Eu acho que Lamarck, nosso colega aqui, Lamarck, ele foi importante para a discussão do meio ambiente como fator desencadeador de estímulos que pudessem induzir alterações, num termo que vocês estão vendo muito agora, alterações na morfofuncionalidade do organismo. É mais compreensível que o nosso organismo sofra adaptações ao longo da vida. Adaptações positivas, elas podem ser induzidas, por exemplo, pelo exercício físico, pela alimentação. São fatores ambientais, aqueles fatores exógenos externos. Ou seja, as interações aos elementos positivos proporcionados pelo meio ambiente e por hábitos saudáveis, pensando na questão do exercício físico, influenciam em uma adaptação que favorece a melhoria da saúde. Estou pegando o modelo lamarckista, juntando com os pressupostos de Rancelli, chegando em como que os dois poderiam observar essa tal de resposta biológica. Acho que o que Lamarck não sabia explicar de fato é como tais adaptações ocorriam. Daí o surgimento das correntes. Nós temos a corrente neodarwinista e nós temos a corrente neolamarquista. O neolamarquista, o que ele coloca, né? Ele busca explicar tais adaptações com a ajuda dos conhecimentos da epigenética. Então nós vamos entrar hoje e no próximo vídeo rapidamente, até para fazer um fechamento, nas relações do que seria essa epigenética e a teoria da síntese moderna. Para que lá no outro módulo a gente tenha condições muito mais hábeis, né, em se falar em inteligência artificial, que é um outro nível de processamento de informação, até porque hoje, para se guardar todas as informações genômicas, não tem como não se falar em inteligência artificial. Então vamos lá. Darwin, nosso amigo Darwin aqui, ele foi importante porque ele coloca a questão do tempo, né, para ser discutido em sua teoria sobre evolução. Né? Lamarck, esse outro colega, ele já era mais imediatista e ele acreditava que a próxima geração pudesse herdar características adquiridas pela geração anterior. Darwin já acreditava que as espécies não eram imutáveis, mas que poderiam se modificar ao longo do tempo, dentro de um processo evolutivo. Bato na tecla com vocês a questão do tempo, pessoal. É o diferencial das duas teorias. Darwin deixava com que o tempo
tempo favorecesse a seleção. Ele não sabia falar em variabilidade genética. O que nós vemos hoje é a questão do Covid-19. Porque em determinadas regiões, em determinados países, o comportamento ele vem sendo diferenciado, porque ele reage com organismos com variabilidades genéticas distintas. Então essa questão da variabilidade ela está sendo extremamente importante para entender os eventos de mutação, os eventos de variabilidade dentro da genética populacional que é necessário para a compreensão desse vírus. Então, pelo neodarwinismo, pela teoria da síntese moderna, a gente consegue compreender o fenômeno viral que nós estamos passando. Por Lamarck, o que nós conseguimos entender com esse vírus? Essa questão da velocidade. Lamarck falava de uma geração para outra. Lamarck ia estar tendo surtos vendo essa questão do vírus, porque as mudanças elas estão sendo tão rápidas, porque não é de uma geração para outra. Entre uma semana e outra, esse vírus ele sofre mudança muito rápida, ou seja, dentro do seu potencial genético ele consegue sofrer uma alteração, que é o conceito da epigenética. Então, olha só as duas teorias se ligando pela genética para que a gente possa avançar nas discussões. Então, o que Lamarck colocava? O ambiente ele influi na forma e na organização dos animais. O uso frequente contínuo de qualquer órgão, parte do corpo, provoca o seu desenvolvimento, ao passo que o desuso permanente de tal órgão enfraquece, até finalmente determinar o seu desaparecimento. Atualmente, a gente já sabe que essa questão que ele põe aqui embaixo, as características adquiridas pelo uso ou desaparecidas pelo desuso, são induzidas pelo ambiente e conservadas pela reprodução da descendência. Isso já foi por terra, tá? Não é dessa forma, dentro de um processo onde o tempo é o preditor em selecionar. Daí volta lá para o Darwin, me desculpa. Volta para o Darwin. Então, ao longo do tempo, entre várias gerações, é que pode haver uma seleção. E talvez uma característica seja repassada para uma geração subsequente. O que acontece de forma muito rápida são os eventos de transcrição e tradução de uma determinada proteína, por exemplo, dentro de uma necessidade específica, porque se tem as metástases tumorais, porque esse evento epigenético de rápida velocidade de replicação celular acontece. A gente consegue ver o neolamarquismo, a epigenética, muito nas questões patológicas. E o darwinismo, como é que uma descendência para outra, as patologias elas vão sendo repassadas, né? Aquele tio de uma terceira geração que teve uma determinada doença genética, que pulou 2 gerações e de repente ela aparece agora, né? Depois de um determinado período de tempo. Então acho que isso é importante. Tá vendo esse slide aí, pela hipertrofia? É onde eu quero explicar para vocês, pela visão da epigenética, o que está acontecendo com esse organismo. Eu vou salvar rapidamente esse vídeo e vou dar continuidade, tá bom? Para que as nossas informações elas não sejam perdidas e que o vídeo não fique tão chato e tão demorado assim. Então, pegamos a lógica, darwinismo, lamarquismo, darwinismo, tempo perdurando por uma maior duração para que as variações, as mutações, coisa que ele não sabia falar, hein? Ele só sabia que era repassado ao longo de um tempo mais persistente do que o Lamarck afirmava. Mas o tempo, pela nossa discussão, é soberana de todas as novas possibilidades entre epigenética e teoria de síntese moderna. Então vamos falar sobre tempo. Eu vou usar esse exemplo da hipertrofia. Até o próximo vídeo então, pessoal.